Graças a Deus. Eu quero saudar todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, e com as palavras que vão ser lidas e comentadas, o Espírito Santo trabalhe, opere, para que você tenha alegria, mais esperança e mais convicção. É isso que desejamos quando chegamos para levar até você a palavra. E eu aproveito então para pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 3 até o versículo 4, aliás, versículo 5, e diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meus irmãos, a palavra tão poderosa, tão maravilhosa, que nos enche de alegria, de esperança, que nos fala a palavra que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Somente esta frase: ser abençoado por Deus nos lugares celestiais em Cristo. Você que está me vendo e ouvindo, se já se entregou para Jesus, você é abençoado. Mas não é abençoado somente nesta vida, é nos lugares celestiais em Cristo. E se você também que está me vendo e ouvindo ainda não teve um encontro com Cristo, a oportunidade está aberta. Há uma esperança para você, há uma esperança para nós. Existem lugares que nós não entendemos, que nós não vimos. É como diz a palavra, aquilo que o nosso olho não viu, o ouvido não ouviu. E mediante isso não subiu ao interior, ao coração do homem, porque nossos olhos, nossos ouvidos são órgãos exploradores do exterior para mandar para o interior, para nós termos a compreensão. Então, aquilo que os nossos órgãos sensoriais de escuta, audição, visão, não viram. Há coisas que Deus preparou, meus irmãos, coisas poderosas, além daquilo que nós possamos pensar, ouvir, mas a própria palavra ainda diz que nos são reveladas pelo seu Espírito. E eu quero pedir neste momento e desejo que o Espírito Santo, que está com você, que está comigo, continue te revelando coisas maravilhosas com respeito você ter sido eleito por Deus antes da fundação do mundo. Vamos conversar um pouquinho. E agora eu fica diante de duas opções com respeito à fundação do mundo. Antes da fundação, tomando por base Gênesis capítulo 1, e do versículo 2 para cá, o 3, o mundo cosmo total. Tudo é mundo, mas uma coisa é certa. Se está se referindo a este mundo que nós vemos, esse universo enorme, muito bem. Se está se referindo a esse mundo que vivemos, nossa terra, e a palavra nos diz que nós fomos
eleito por Ele, antes da fundação do mundo. Pense um pouquinho. Deus de poder. Aqui uma palavra poderosa, maravilhosa, que ultrapassa a capacidade nossa de entender. Deus nos escolheu, mas vamos entender que Ele não determinou. Mais adiante Ele diz que predestinou, programou, fez um prognóstico. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio, meu irmão. Você escolhe, mas dentro um pouquinho, antes da fundação do mundo, um tempo que você não tem capacidade nenhuma para lembrar. Você foi escolhido em Cristo. Deus, o Pai, que aqui quem está escolhendo é Deus, o Pai. Ele te viu pela sua presciência, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Devido ao seu atributo de onisciência, Ele é presciente. Então, para Ele, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele está acima da eternidade. Ele é a eternidade. Então, Ele te escolheu e me escolheu. Eu não era nascido, mas Ele já tinha visto que eu ia aceitar Jesus. Já tinha visto que você ia, por tua livre vontade, aceitar Jesus como Salvador. E assim, Ele te escolheu. Uma escolha poderosa para a salvação, mas também diz uma coisa, para que fosse santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nota uma coisa, ser santo, separado, não misturado com o mundo. Nós vemos, infelizmente, alguns cristãos modernos que não querem pagar o preço, que estão meio misturados com o mundo, mas você que é crente, que é salvo, você foi eleito para estar separado do mundo e para viver diante dele em amor. Se alguém está misturado com o mundo, não tem um amor, está dividido. E o Senhor, Deus, o Espírito Santo, Jesus que nos salvou, Ele não quer divisão. Ele quer que você seja íntegro. O seu ser, você é um templo. E Ele não quer partilhar esse templo com coisas imundas, satânicas, coisas que vêm do mundo. Por isso Ele purificou com seu sangue, para ter um templo puro, limpo. E você está limpo, purificado no sangue de Jesus. E fique nessa limpeza espiritual, aguardando esta bem-aventurança. Eu vou ter que ir terminando, meus irmãos, para a mensagem não ficar muito longa, mas se você está me vendo, é um crente, você é bem-aventurado, porque a palavra diz que nos elegeu e nos abençoou. Você é abençoado. Tem uma esperança para você. Você pode estar sofrendo, pode estar sendo discriminado nesta vida, pode estar morando mal, se alimentando mal, que infelizmente nós temos crentes assim, mas tem uma esperança para a eternidade, onde você não vai ter mais sede, não vai ter mais fome, não vai sentir mais o calor, e tampouco frio, mas estará na glória. E eu quero estar com vocês nesta glória, para participarmos e partilharmos desta bênção tão poderosa. Fique no Senhor e que Ele continue te abençoando poderosa e maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço pela oportunidade que me deste de ter essa esperança concreta, positiva, pois vem de ti, e abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Pai eterno. Eu peço no nome santo de Jesus. Amém.